Paz, Senhor, sala novidade de vida. Tudo bem com vocês? Glória a Deus por mais um dia, mais um domingo que nós estamos reunidos para estudarmos a palavra de Deus. Amém? Vocês já prepararam o material? Então vamos começar orando ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, Jesus, sou grato a Ti por mais um dia. Sou grato a Ti, Senhor, porque podemos, Senhor Jesus, nos reunir em torno do Teu nome. Podemos, Senhor Deus, ter a Tua palavra tão acessível às nossas vidas, Senhor. Somos gratos a Ti, Jesus, e pedimos a Ti. Desagrava os nossos ouvidos, faça-nos, Senhor Deus, entender a Tua palavra, para que, Senhor Jesus, ela caia na boa terra dos nossos corações. Fica, Senhor Deus, com a nossa vida, Senhor, e ajuda-nos neste dia, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, dando início à nossa aula, vocês já viram que ela é sobre a epístola ou carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, certo? E o nosso versículo do dia dessa aula é Gálatas 6,15, que diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6,15. Anotem esse versículo, amém? Então vamos começar pelo começo, igual a gente sempre faz. As principais características da epístola ou da carta, igual a gente falou. Então, primeiro, o autor. Quem foi que escreveu? Essa foi fácil, né? Nós sabemos que foi o apóstolo Paulo. E no primeiro versículo ele já fala: não da parte dos homens, mas por Jesus Cristo. Ele é apóstolo segundo Jesus Cristo. Nós vamos falar mais disso futuramente. A carta, ela foi escrita aproximadamente no ano de 55 depois de Cristo, lá para a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E essa epístola, ela é dirigida aos Gálatas. Mas onde ficam os Gálatas, né? Os Gálatas vêm da Galácia, que era uma antiga região de onde hoje fica a Turquia. E ela incluía as cidades de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Igual nesse mapinha que a gente colocou aqui, ó. Vamos circundar ele, ó. E todo esse povo dessa região da Galácia, eles têm origem francesa. Eles eram os antigos gauleses. Eles são todos imigrantes de lá e vieram fazer parte dessa junção. Ela é dividida em 3 partes para a gente entender melhor cada uma delas. Então a gente vai falar de cada uma separadamente, amém? Vamos começar pela primeira. Gálatas 1 e 2. Então, como nós falamos agora há pouco, o apóstolo Paulo ele já começa a carta falando sobre a autoridade do seu ministério, né? Que foi Jesus Cristo mesmo que chamou ele. Ele não veio de um chamado de homens, ou porque, igual a gente fala, não tinha mais o que fazer. O apóstolo Paulo foi chamado justamente para essa obra. Nós conhecemos a história dele. Nós sabemos que o chamado dele foi enquanto ele estava no caminho para Damasco, que Jesus apareceu numa luz muito forte para ele, e lá que ele encontrou Jesus. E a partir daquele momento, ele teve a vida dele transformada. Só que o que acontece com os Gálatas? Quando Paulo foi pregar lá, ele constituiu várias igrejas, né? Só que Paulo, ele não era aquele homem que ficava nas igrejas, porque o chamado dele era justamente para pregar o evangelho para o mundo inteiro. E no versículo 6, o apóstolo Paulo chama uma atenção para os Gálatas. Ele diz assim: essas mudanças vocês estão introduzindo no evangelho. Mas o evangelho, ele é feito pelo Senhor Jesus. Ele não é um evangelho de homens
que você pode adicionar o que você quiser ou mudar aquilo que você não quer. O evangelho ele tem que ser seguido exatamente da forma que Jesus passou para os apóstolos. E Paulo, ele ainda fala que mesmo se ele ou qualquer um dos seus irmãos, que são os apóstolos, os pregadores da palavra, viessem e mudassem a palavra que já tinha sido pregada, o evangelho de Jesus Cristo, e mesmo se viesse um anjo do céu e trouxesse uma outra palavra que fosse diferente dessa que eles estavam anunciando para todo mundo, que eles rejeitassem essa palavra, porque ela era uma palavra amaldiçoada, é uma palavra que ia trazer destruição para aquelas vidas. A palavra de Deus ela tem que ser anunciada da mesma maneira que Jesus anunciou para nós, da maneira mais pura e santa. E os Gálatas, eles também começaram a duvidar do ministério de Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre a conversão deles, sobre como era o antigo Paulo e como ele ficou depois da conversão. Ele fala, ele era de berço judeu, ele era fariseu, ele era extremamente zeloso com todas as leis, ele obedecia à regra, linha por linha, palavra por palavra, letra por letra. Ele era tão zeloso que todos os que tinham a mesma idade dele, ele ultrapassava. Ele era considerado tão bom que ele fazia parte do conselho dos anciãos, né? Então, de tão grande que era a importância dele, de tanto conhecimento que ele tinha acerca da lei mosaica. E ele fala que a partir do momento que Jesus ele foi apresentado a Paulo, ele deixou tudo aquilo para trás. Paulo, ele já era separado desde o ventre da mãe dele. Só que foi naquele momento perfeito, no momento de que Deus quis, Jesus foi revelado para ele. E Paulo, ele mudou a sua maneira de pensar. Ele mudou o que ele entendia que era o correto. Porque ele viu que em Jesus era mais perfeito. Jesus ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. E em Jesus a lei estava cumprida, estava completa. Ele não precisava ficar preso naqueles ritos, naquelas leis, naquelas tradições que obrigavam ele a fazer tantas coisas. E essa necessidade que os novos convertidos do judaísmo tinham de continuar cumprindo a lei, foi esse o problema que Paulo começou falando na carta dele aos Gálatas, que eles não entendiam que precisava ser deixado aquelas coisas. Não tinha necessidade de manter aqueles rituais antigos. Em Jesus Cristo são feitas novas todas as coisas. E esses judeus convertidos, eles eram chamados de judaizantes. Então, eles continuavam cumprindo todas as leis e não era uma coisa somente para eles. Eles ainda obrigavam a qualquer um que fosse recém-convertido que também cumprisse todas as leis deles. Eles falavam que a fé em Jesus não era suficiente, precisava ter alguma coisa a mais para completar, que você confessando que Jesus é seu único e suficiente Salvador, não era o completo. Ainda faltava alguma coisa. Então eles falavam, essa coisa que falta é justamente você olhar para a lei, você cumprir ela. Então eles obrigavam todos os recém-convertidos, que eram gentios, a se vestir igual a eles, a comer do mesmo jeito que eles, a fazer essas mesmas obras que eles. E Paulo, ele condena todas essas obras. Existem 613 leis para os judeus. Imagina esse fardo tão pesado ser jogado numa pessoa que acabou de conhecer Jesus. Até o apóstolo Pedro, ele também teve um problema com esses judeus. Porque enquanto só existiam gentios na comunidade onde ele pregava, ele se assentava com os gentios,
ele comia com os gentios, ele tinha uma vida de comunhão com eles. Mas a partir do momento que vieram esses judeus, começando a fazer parte da comunidade, ele acabou deixando de essa unidade com os gentios. Ele acabou preferindo manter um relacionamento mais íntimo, mais de perto com os judeus. Até mesmo por temer que eles condenariam as atitudes dele, porque o judeu ele não podia nem comer com estrangeiro, ainda mais viver uma vida de comunhão com a igreja primitiva que era daquela época, que todos eles tinham tudo em comum, eles vendiam seus bens para justamente formar essa igreja, formar essa comunidade. E Paulo, depois que ele vê isso em Pedro, ele fala para Pedro: Pedro, você não entende que não é a lei que justifica o homem? É só a fé em Jesus que justifica o homem? Nós temos o exemplo lá em Atos que nós lemos de Cornélio. E foi justamente Pedro que o Espírito Santo deu a visão a ele e encaminhou Pedro para a conversão de Cornélio. Cornélio, ele era um centurião, ele era um romano. Ele não era judeu. A família dele não era, os amigos dele não eram. Tanto é que depois da pregação do evangelho de Pedro, o Espírito Santo é derramado em todos aqueles. Então, Pedro ele sabia sim que o Espírito Santo também é pro gentil. A palavra, o evangelho também tinha que ser anunciado para os gentios. Só que Pedro, ele acabou temendo mais os judeus, né, novos convertidos, do que lembrando do amor de Cristo. Então Paulo vem e repreende ele severamente. E ele lembra Pedro: Pedro, não são as obras, mas a fé em Jesus que salvou o homem. Agora, na segunda parte, Gálatas 3 e 4, Paulo ele já começa com uma pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo de Deus através do cumprimento das leis ou através da fé em Jesus Cristo? E Paulo, ele dá exemplo do pai Abraão, o pai da fé. Ele lembra que lá em Gênesis 15:6 está escrito assim: creu no Senhor e isso foi imputado como justiça. Abraão, ele creu no Senhor muito antes de vir a lei de Moisés. Aquele período de 430 anos que nós já estudamos. Então, como é que seguir a lei vai nos trazer mais perto de Deus? Abraão, ele não foi justificado pela lei porque justamente não existia a lei. Foi o temor ao Senhor, a comunhão com Deus, isso que justificou Abraão. O Senhor, ele prometeu para Abraão que pela vida dele, todas as nações do mundo inteiro, elas seriam abençoadas. Mas se Abraão, a descendência dele se tornaram judeus, como é que seriam abençoadas todas as nações da terra? Justamente por conta da fé. Ele não é o pai da fé? Então todos nós que cremos, todos nós somos filhos pela fé, assim como o nosso pai Abraão. Jesus, ele nos resgatou dessa maldição da lei. E por conta da fé, nós fomos feitos filhos de Deus. Porque a lei, ela era como se fosse um professor. O professor, ele vai ensinando o aluno, até que o aluno, ele entenda tudo. E foi a mesma coisa conosco. A lei, ela serve, ela é boa, a lei. Ela fala para não matar, para não roubar. Todas essas coisas são coisas boas. Mas nós somos pecadores. E quem erra num ponto, erra em todos os pontos. Como nós podemos seguir uma lei que é tão rígida assim? Foi só o Senhor Jesus que ele conseguiu cumprir toda a lei. Jesus, ele não tinha pecado, por isso que ele pôde se sacrificar por nós.
Por isso que a lei nos ensinou até o momento que Jesus chegou. E a partir de Jesus, nós somos salvos pela fé. Em Gálatas 3:28, Paulo diz assim: Nisto não há judeu, não há grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos nós somos um em Cristo. Todos nós, vocês lembram do corpo de Cristo? Então é a mesma coisa, todos nós somos um, porque todos nós somos salvos pela fé em Jesus. Paulo, ele continua dando outro exemplo, que é o exemplo da escrava e da livre. Abraão teve dois filhos. Um foi um nascimento natural, que foi o filho da escrava. Outro foi através da promessa de Deus, que foi o filho da livre, que é Sara. Agar, que é a escrava, ela representa a antiga lei, que vem lá do Monte Sinai, lá quando Deus deu para Moisés. E Sara, ela é a nova aliança. Ela mostra justamente essa alegria, essa renovação, essa salvação que vem de Jesus, que é a Jerusalém celestial, uma Jerusalém espiritual, que todos nós que somos filhos de Deus através da fé, somos irmãos e cordeiros com Jesus Cristo. Nós somos filhos da livre, glória a Deus. E na terceira parte da epístola, Paulo nos fala sobre essa liberdade em Cristo, que nós não devemos mais viver debaixo dessa servidão que é a lei, desse jugo que é tão duro para as nossas vidas. Jesus, ele já nos libertou, ele nos justifica por conta da nossa fé nele. E Paulo, ele diz assim: nós devemos permanecer firmes na fé. Nós não devemos começar a buscar outros atrativos, igual nós vemos em outros lugares, que você precisa da água de não sei onde, você precisa pegar a toalha de não sei onde. Nós não precisamos nada disso. Nós temos livre acesso a Deus por Jesus Cristo, pela palavra de Deus. O que nós precisamos ter é comunhão com Deus, leitura bíblica, oração. É assim que nós nos chegamos a Deus. Nós cremos que Jesus é nosso único e suficiente Salvador. E a partir daí, nós começamos essa caminhada de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. E Paulo ainda lembra que toda a lei, ela seria muito mais simples, que se você amar o próximo como a si mesmo, você já cumpre a lei. Porque se você amar aquele que é o seu próximo, igual você se ama, você vai respeitar o próximo, você não vai querer roubar, você não vai querer matar o próximo, você não vai querer fazer mal. Você vai tratar o próximo do mesmo jeito, da mesma maneira que você gostaria de ser tratado. Então, Paulo, ele nos mostra que se isso fosse cumprido, toda a lei já seria cumprida. E Paulo, ele nos lembra das obras da carne, que o afastamento de Deus, a comunhão com o mundo, ele nos traz mais para essa nossa natureza terrena, essa nossa natureza mundana. Ele até expressa quais são essas obras: o adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Paulo, ele nos lista 17 obras da carne. Olha só como o pecado ele é. Ele não fica uma coisinha só, ele começa numa manchinha no coração do homem e ele vai se espalhando e de um ele vai crescendo para outros e outros e outros. E essas obras elas são cada vez mais abundantes na vida de um homem natural. Só que Paulo, ele também nos ensina sobre o fruto do Espírito, que nós já estudamos também sobre ele. Ele nos mostra que
Não existem vários frutos do Espírito, é um só. E esse fruto, ele é perfeito, ele é completo. E olha quais são eles. Quais são as substâncias desse fruto, né? É o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E são 9 aspectos desse fruto, que é um fruto perfeito. Aqui, ó, eu peguei uma tangerina, achei tão legal essa imagem aqui, que mostra que como se cada um desses gominhos, ele fosse um desses aspectos aqui. Um é o amor, outro é o gozo, outro é a paz. E todos eles, juntos, eles formam um só fruto. Então, nós não vivemos, eu tenho amor, eu tenho paz, e não tenho bondade, e não tenho fé. Não. O fruto do Espírito é um fruto perfeito, é um fruto completo, é um fruto que vem de Deus. Então, por isso que ele tem essa completude. Você não consegue ter só uma coisa, duas coisas, três coisas. A fé em Jesus, ela é perfeita. E nós voltamos lá para o nosso versículo do dia. Gálatas 6,15. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o sim ser uma nova criatura. Todos nós devemos ser uma nova criatura. Todos nós somos livres no Senhor Jesus. Amém? Essa foi a carta do apóstolo Paulo, mostrando que Jesus é suficiente para todos os que creem nele. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a aplicação que nós podemos fazer na nossa própria vida, né? Nós devemos lembrar que o Senhor Jesus é o dono da igreja. Foi ele que chamou a Paulo. Paulo fala isso, que foi o próprio Senhor Jesus. Senhor Jesus chamou ele para uma missão muito maravilhosa, pregar o seu evangelho a todo mundo. Só que também foi uma missão muito difícil. Mas o Senhor Jesus, ele deu todas as condições para que Paulo cumprisse esse ministério. E o mesmo Senhor Jesus que chamou a Paulo, ele também chamou o nosso apóstolo. Ele chamou o pastor Osni. Desde a sua meninice, ele aprendeu sobre a palavra de Deus. Deus já tinha chamado ele desde o ventre da mãe dele, da irmã Iracema. Sabe, ele já tinha essa história com o Senhor. O trabalho do pastor Osni foi um trabalho difícil, foi um trabalho contínuo, mas foi um trabalho também perfeito. O Senhor Jesus, ele fez esse chamado para o pastor pastor Osni aceitou e cumpriu todo o chamado. Tudo aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele, ele fez. E nós, todos os que estamos aqui, todos vocês, principalmente, e eu me incluo nisso, todos nós somos frutos desse ministério do pastor Osni. E hoje nós continuamos sobre essa mesma visão que o Senhor tinha dado para o pastor Osni, é a mesma que está hoje com o pastor Douglas. O que é maravilhoso é que a primeira coisa que o pastor Douglas falou quando ele tomou a presidência é que nada mudou. Nós continuamos sendo a mesma igreja. Nós continuamos estando na mesma visão de sempre. O pastor Douglas, ele não veio fazer uma revolução. Não, ele foi preparado para que nós continuássemos a cumprir tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. A estarmos firmes, assim como o pastor Osni nos ensinou. Ele também nos mostra hoje que nós devemos continuar a mesma visão, a mesma fé, a mesma igreja. Por isso que nós não devemos aceitar acusações contra o altar, contra a vida do nosso pastor. Assim como os Gálatas fizeram contra Paulo.
questionando: será que o ministério de Paulo é verdadeiro? Será que foi Jesus mesmo que chamou ele para essa obra? Não. Nós temos a plena certeza de que Jesus chamou a Paulo, assim como Jesus chamou o pastor Osni, e como hoje é o mesmo chamado na vida do pastor Douglas. Nós devemos orar pela vida do pastor Douglas, pela vida do pastor Léo, pela vida de todos os pastores, todos os oficiais da igreja, todos os irmãos que são conosco. A nossa função é orar para que, como o pastor Douglas sempre diz, o homem nunca cresça, mas sim Deus. Deus continue sempre sendo o principal, o centro da nossa igreja. Para que nós sejamos um, como nós já falamos, e continuamos cumprindo todas as obras que Deus colocar nas nossas mãos, até a vinda de Jesus. Amém? E como é de praxe, nós não podemos esquecer da nossa atividade. Então a nossa atividade vai ser uma atividade bem legal. Espero que vocês sejam bem criativos. Ela vai ser sobre você gravar um hino ou escrever uma frase que represente essa carta aos Gálatas. O que você entendeu sobre essa carta? Você lembra de um hino? Você lembra de uma passagem? Ou você pode escrever você mesmo o que você entendeu. Isso é mais para fixar mais uma vez no nosso coração a importância dessa carta tão abençoada. Amém? Então, essa é a aula de hoje e vamos orar para finalizar. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, sou grato a Ti, Senhor Deus, por este dia. Sou grato a Ti, Senhor Deus, por essas vidas, Jesus, que Tu tens separado, Senhor Deus, para cumprir a Tua obra, Senhor. Chamado, Senhor Deus, perfeito, pela vida do apóstolo Paulo, Senhor. O chamado perfeito, Senhor Deus, que Tu fizeste também na vida do nosso pastor Osni, apóstolo pastor Osni, Senhor. O chamado perfeito, Senhor Deus, que Tu tens feito na vida do nosso pastor Douglas, Senhor. Nós louvamos ao Teu nome, Jesus, porque Tu és perfeito, Senhor. Tu, Senhor Jesus, tem conduzido a Tua igreja sempre em triunfo. E nós pedimos a Ti, Senhor Deus, que Tu continue dando toda a visão à vida do nosso pastor. Que Tu continue, Senhor Jesus, sempre dirigindo a vida dele, Senhor. Porque nós também somos abençoados, Senhor. Nós, Senhor Jesus, amando o Teu altar, somos abençoados. Nós, obedecendo, Senhor Jesus, a Tua palavra, somos abençoados, Senhor Jesus. E nós somos gratos, Senhor Deus, pelo Teu imenso amor para com as nossas vidas. Porque Tu nos fizeste filhos pela fé em Jesus Cristo. Glória ao Teu nome, Senhor Jesus. Nós só temos a agradecer a Ti por todas essas vidas, Senhor Deus, e pedir a Ti. Continua-nos nos fortalecendo, continua sendo sobre nossas vidas, para que nós tenhamos força de cumprir toda a obra que Tu colocar nas nossas mãos. Ajuda-nos, Senhor Deus, e fique com as nossas vidas. No poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela novidade de vida. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de ter dado essa aula. Eu aprendi muito e espero que vocês também tenham aprendido. Deus abençoe todos vocês e tchau!